nós queremos começar a nossa live especial sobre as questões jurídicas da aposentadoria, das microempresas individuais, podendo, então, dando essa oportunidade para a Aline rapidamente falar um pouquinho sobre a sua área de atuação no direito, como advogada, e a gente, em seguida, vai passar para as primeiras perguntas. Com a palavra, Aline. Então, eu sou advogada desde 2015, atuo apenas na área previdenciária, que é uma área que a gente acaba não querendo muito tocar, a gente só pensa na área previdenciária quando tem o caso de morte ou quando vai aposentar, né? Hoje eu quero tratar com vocês sobre as especificidades do caso de vocês, né? É o missionário que está em campo, muitas vezes não percebe a importância de contribuir com a Previdência, né? Eu não sou servidora do INSS, mas hoje eu vou ser, assim, a defensora do INSS, porque, independente de qualquer situação, nós precisamos ter essa segurança, né? Eu falo muito, eu dou muito exemplo quando eu estou no meu escritório. Eu falo assim, olha, você deixa seu carro sem seguro? Né? Você não deixa seu carro sem seguro. E da mesma forma, você não pode ficar sem seguro. E o INSS é um seguro. Tá bom? Vamos começar, então, com as perspectivas que você me colocou? Sim. A gente vai, em primeiro lugar, lembrar de que, na live passada, nós apresentamos o MEI enquanto modelo, né, de contribuição. Então, nós falamos sobre uma possibilidade de você trabalhar como MEI, emitir algumas notas para alguns mantenedores específicos, de comum acordo, notas que, na prática, têm pouca funcionalidade, não é uma prestação de contas, não é uma relação comercial. Mas a ideia é de que você possa pagar seus impostos, ter seu registro diante do governo e poder caminhar debaixo da lei e sob a proteção do INSS, como a Aline colocou muito bem, é um seguro. É claro que o ideal, digamos assim, é que nós tenhamos algumas outras alternativas além do INSS. Por exemplo, vou imaginar que você abre uma continha dessas gratuitas aí nos Estados Unidos e todo mês guarda $50. É uma alternativa, é um investimento, é uma possibilidade, né? Mas, pelo menos, a gente tem que ter o INSS. Esse é o básico do básico. Então, Aline, a minha pergunta é, nós partimos do pressuposto que o MEI era mais interessante porque a gente poderia ter basicamente os mesmos benefícios de uma aposentadoria na pessoa física, pagando 30% do valor. Metade. Exato. Como é isso na prática? Aí você me perguntou assim, né? Você fala assim, compensa ou não? Eu vou falar assim, depende da pessoa. Por que depende? Tudo depende do número de contribuições que você já tem. Vamos supor, eu nunca trabalhei, eu não tive nenhuma contribuição. Compensa o MEI? Compensa. Muito, muito. Aline, eu tenho 25 anos de contribuição como seletista, porque eu trabalhava antes de ir para o campo missionário, eu já trabalhava. E aí, agora compensa para mim? Aí eu vou falar assim, olha, a gente precisa pensar. Por quê? Quando eu faço um MEI e eu contribuo em cima de MEI, eu estou contribuindo sobre salário mínimo. Então, todos os meus benefícios serão sobre salário mínimo, né? Então, serão sobre salário mínimo. Por isso que eu falo que se a pessoa tiver já tiver algum tempo de contribuição, a gente precisa pegar e repensar se vale mesmo a pena o MEI ou não. Agora, tem uma questão que eu sempre falo e que a gente precisa se atentar. Para o INSS, existe uma frase que é todo benefício que você vai pegar, eles vão analisar, que é qualidade de segurado. É o mesmo exemplo do carro. O carro, eu pego e falo assim, olha, meu seguro ele é vigente de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Se eu não renovar esse seguro e acontecer alguma, né, avaria com o meu carro, roubar algum sinistro com o carro, no dia 1º de janeiro de 2023, ele não está coberto.
Então, eu preciso observar. Se de tudo a pessoa falar assim para mim, olha, eu não consigo, eu vou fazer só o MEI, Aline, mesmo que eu tenha vários anos de contribuição, eu vou falar, faça. Por quê? Para você manter essa qualidade. Você precisa estar em dia com o Instituto para você ter acesso ao benefício. Não basta só pagar. Não basta, eu tive 15 anos de contribuição, mas hoje eu não contribuo mais. Tá, quando chegar a idade da aposentadoria, você pode até requerer sua aposentadoria, né? Você vai ter a idade, você vai ter o tempo, porém, se acontece algum sinistro no meio do caminho, você não está coberto. E esse é o detalhe. Eu falo muito, eu converso muito com a Dani sobre as meninas, né? Sobre os filhos. E aí, assim, eu não sei como são as pessoas que estão nos assistindo, mas eu falo que a gente precisa pensar muito sobre a família, né? Apesar do ministério ser das pessoas, ser, né, do casal, a gente precisa pensar nos filhos. Então, você precisa ter essa cobertura para caso aconteça alguma coisa com você, seus filhos terem o mínimo, né? O mínimo da sobrevivência garantido. Então, quando que o MEI compensa? Compensa sempre. Se for a única opção, compensa sempre. O que ele é a melhor opção para o missionário, a não ser que esse missionário tenha vários anos de contribuição, para a gente não abaixar o benefício para o mínimo, então nós vamos reestruturar essa contribuição. Seria só essa pequena... Ou seja, se a pessoa está muito próxima de aposentar pelo INSS, falta pouco tempo para ela ter o benefício do INSS, não vale a pena parar com isso, né? É isso que você está dizendo, na verdade? Olha só, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu tenho hoje 25 anos de CLT, eu já tenho garantido 25 anos, né? Eu tenho de contribuição no INSS, eu tenho 25 anos. Se hoje eu pegar e falar assim, olha, a partir de agora eu vou abrir um MEI e vou contribuir com o MEI, eu vou abaixar muito, né? Eu vou abaixar muito o valor do benefício. Então, seria isso. Eu estou longe de aposentar, né? Apesar, né, Dani, de ter estudo, eu tenho 41, eu só posso aposentar com 62. Então, está longe de aposentar. Mas abaixaria o valor. O que eu vejo que é muito interessante, né? Vamos supor que eu tenho um casal que está no campo, eu tenho um casal que está no campo. Eu sei também que os recursos são mínimos, né, Dani? São mínimos, a gente acaba, assim, trabalhando com a oferta. Vou fazer o MEI, só que então eu vou fazer 2 contribuições, para mim e para o meu cônjuge. Um MEI para cada um. Um para cada um. Existe a possibilidade também do MEI ter o cônjuge como empregado, tá? Aí tem que ver com o contador certinho para ele acertar, porque aí teria sim, né, a questão da contribuição. Mas o que eu falo assim, que eu aconselharia seria uma contribuição para cada um. Isso. Vai entrar um pouquinho para cada um, mas é um pouquinho mais um pouquinho. É um pouquinho mais um pouquinho. Então, gente, não separa, não. Fica casado, porque se separar é um pouquinho só. Se ficar junto, é um pouquinho mais um pouquinho. Então, no caso de separar, né, já que está falando, a minha orientação é jurídica, né, sempre pede alimentos para o outro, tá? Uhum. Por quê? Aline, o que acontece? Pedir alimentos, saiu na sentença do divórcio, alimentos, que eu sou dependente do outro. Se ele morrer, além das minhas crianças, mesmo não estando casado, eu também teria direito a receber a pensão por morte, uma vez que em sentença de divórcio eu tenho determinado alimentos. Certo. Depois a Aline vai fazer uma live só para ensinar como é que divorcia, mas por enquanto a gente vai falar mais agora sobre Mas eu acho interessante, eu não estou falando sobre o divórcio, não, eu falo muito porque assim, acaba que a gente atende muita mulher
né? E determinadas regiões, eu não sei onde vocês estão, mas a gente precisa orientar a mulher de forma correta, né? Eu vi aqui, o Emílio está falando assim, faz simulação no meu INSS. O site do meu INSS é o pior simulador que a gente tem, Emílio, tá? É o pior simulador que tem. Por quê? Assim, sempre vem com erro. Sempre vem erro, tá? Sempre tem um erro. Bom saber a dica aí. Bom saber. No caso, a pessoa deveria procurar, né? Nós vamos conversar depois, eu, a Aline e o Júlio, procurar um serviço que pudesse fazer essa busca, né, dessas informações, para dar um aconselhamento um a um, porque, como ela está dizendo, cada caso é um caso, né? Vamos tentar fazer uma parceria com o seu escritório aí, Aline. Vamos ver o que você consegue abençoar aí para a gente. Claro, não. O que eu quero, gente, é assim, olha, o que a gente precisa entender? Todo tempo de contribuição é válido. Todo tempo de contribuição é válido, né? E ele é válido quando? O tempo inteiro. O tempo todo. É ele que vai determinar o valor da sua aposentadoria, é ele que vai determinar a carência que você tem para poder pedir algum benefício, tá? Então, todo o tempo em escola técnica, em exército, trabalhei, mas não consta no CNIS, tudo isso a gente pode organizar para você não ter prejuízo. E eu falo muito assim, quando a Dani fala assim, tem um escritório, eu tenho disposição sim de ajudar o reino. Tem pessoas que vão para o reino para servir, como vocês estão na linha de frente, tem pessoas que ficam do lado de trás falando, dando suporte. Então, eu me disponho a dar esse suporte para vocês, com certeza. Muito obrigado, Aline. Deixa eu te fazer uma pergunta, e na verdade eu vou embutir um outro ponto nela. Okay. A pergunta seria o seguinte: o que acontece com o cidadão e a cidadã que não contribui com nada, nem com o MEI, nem com a Previdência Convencional, não guarda dinheiro no colchão, não faz nada? O que é isso do ponto de vista jurídico? E o que as igrejas e organizações enviadoras precisam se atentar para esse tipo de realidade? Então, nós vemos uma denominação que os pastores não pagavam, né? Previdência. Chegava na velhice, estava todo mundo. A gente vivenciou muito isso, né, Dani? Chegava na velhice e não tinha nenhuma proteção. Tinha pastor vendendo doce para sustentar a família, velhinho, de bicicleta no sol quente. Ou era o pastor que a mulher que tinha, né, uma aposentadoria, eles viviam de um mínimo, porque a mulher trabalhava fora, aquela questão toda. O que eu falo que a gente precisa se atentar, né? A agência não contribui, então vigie e faça a sua contribuição, né? Hoje o valor com o aumento do salário mínimo ficou R$60, né? R$60. O que acontece? Você vai ter aposentadoria, né, na idade, né? Mas aí, Aline, eu preciso só ter a idade e comecei a contribuir tem 1 ano? Não, a gente precisa ter os 15 anos de contribuição. 15 anos, eu vou deixar bem claro, bem assim, né? A gente precisa tentar. Não são 15 anos que eu contribuí 1 ano, 1 mês, 2 meses, não. São 180 contribuições. Eu vejo muitas pessoas, eu já fiz aposentadoria, que chega no escritório, tem lá assim, 178. O que acontece? É indeferido. A gente tem que voltar, contribuir mais 2 meses, para depois fazer um novo requerimento. Então, precisa ter as 180 contribuições. Aline, no caso do MEI, tem que ser no mínimo a primeira em dia. Eu vou contar, por exemplo, eu contribuí durante 2 anos, mas eu paguei tudo atrasado desde a primeira. Vai contar no tempo? Não vai. Não vai. Eita, é um detalhe, né? É um detalhe que as pessoas, assim, é comum. A gente, eu contribuí, por exemplo, mas eu paguei dia 20. Eu sempre atento, eu falo assim, normatiza, coloca sempre dia 15, né? Apesar de ter a possibilidade... Vence dia 15, coloca, o vencimento é dia 15. Então, se é dia 15, se eu paguei dia 16, eu paguei em atraso. Se ela for a primeira,
ela não vai ser contada. Só vai começar a contar o tempo a partir do primeiro mês que eu pago em dia. Então, não adianta pagar 3 anos sempre em atraso se eu não tenho a primeira em dia. Mas a minha pergunta é crime não contribuir? O que é juridicamente não contribuir? Juridicamente é o seguinte, nós somos segurados obrigatórios, nós somos obrigados. Todas as pessoas que têm uma atividade comercial, que têm uma atividade remunerada, é obrigado a contribuir. Nós somos contribuintes obrigatórios. Aí eu fico sempre nessa questão, porque eu fui ver a live de vocês, né, passada. Se eu sou o missionário, ele não é contribuinte obrigatório. Ele poderia entrar no facultativo, porém, o facultativo eu vou pagar 20% em cima do que eu Recebo de arrecado. oferta. Exatamente. Ou seja, o sujeito então, ganha 5 mil, vai pagar... Até o teto, né? Sai mais caro, né? Entendi. Ficaria mais caro, entraria no que vocês discutiram na live passada. Vai ficar mais caro. Então, o interessante é o quê? O MEI, ele vai me assegurar ali, né, minha aposentadoria? Ok. Desde que eu tenha idade e tempo de contribuição, tá? Se eu ficar doente, eu vou receber o auxílio, o antigo auxílio-doença? Ok? Se eu falecer, se tiver o óbito, o meu cônjuge, os meus dependentes terão uma pensão por morte? Também terão. Então, considerando isso, não compensa contribuir no facultativo pelo valor, tá? Não compensa. Sim. Não compensaria Então, de jeito nenhum. As igrejas que estão aí considerando enviar uma pessoa, né? Adotar é mais complicado, porque a pessoa não é membro da igreja e é um outro nível de relação. Mas vamos imaginar que o menino é prata da casa, a menina é prata da casa, e a igreja vai enviar o solteiro ou a família para o campo. Ela precisa se atentar à questão da contribuição. Quais são os riscos da organização, do CNPJ, deixar o CPF na mão nessa questão de aposentadoria, de futuro, de segurança, né? O risco é você não ter nenhum benefício. E aí, juridicamente, como não existe uma relação de trabalho, não tem como a gente cobrar. Né? Por exemplo, se você pegasse e falasse assim, não, a igreja, eu tenho um contrato, mesmo que seja verbal, né? Com a igreja, se for uma relação de trabalho, juridicamente teria condições. A igreja não pagou, então eu posso entrar com ação contra, né? A igreja não assinou minha carteira, entendeu? Eu teria como cobrar, mas assim, de fato, eu vou usar um termo assim bem simples. O missionário, ele é vulnerável. Vulnerável. Por quê? Se ele não tem a contribuição, e aí não importa se a igreja faz em cima do MEI, se a igreja faz como contribuinte individual, né? Vocês ficam vulneráveis, porque não tem como eu cobrar. O empregado aqui, né? A empresa não contribuiu, eu posso entrar com ação e cobrar dela. Ou, por exemplo, minha carteira não estava assinada e eu me acidentei. Eu preciso ficar sem trabalhar durante 3 meses. A empresa vai responder por esses 3 meses de salário, uma vez que ela não me deu a cobertura. Agora, tem como a gente pegar e cobrar isso da igreja? Não tem. Entendi. Né? Poderia até ter, dependendo da relação, de como tem, se tem a subordinação, se a igreja cobra, se você faz, né? Tem a questão dos horários, teria que ver outras situações. Configuração de cada caso. Mas aí eu fico pensando assim, no final das contas, nem contra a empresa as pessoas têm coragem de entrar com a ação trabalhista, quem dirá contra a igreja. Exatamente. Né? Então, muito constrangedor, né? Então, o que eu vejo? A gente precisa cobrar de uma forma ou de outra. Você precisa olhar. Depois a gente vai responder, não vai, Dani? Essas perguntas que estão aqui, não vai? Vai ter então, sessão para perguntas, sim.
Alguém virou e falou assim, olha, o meu faz a simulação no site do INSS. Para começar, então todo mundo se falar assim, Aline, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer hoje, depois que eu sair da live? Minha senha no site do meu INSS. Por quê? Porque é lá que a gente vai pegar e vai observar, por exemplo, se a igreja está pagando a contribuição, ou se eu paguei mesmo, se eu que pago, se realmente foi contabilizado pelo INSS. Porque se não foi, eu preciso cobrar que ele coloque, né? Tem um documento que chama Extrato Previdenciário, conhecido como QNIS. É nele que consta toda a nossa relação previdenciária, né? Todas as nossas contribuições. Então, todo mundo precisa ter acesso. A gente precisa pegar e cuidar, né? Eu falo, a gente cuida muito da igreja, a gente cuida muito da obra, e você também né? A gente precisa cuidar de você, da sua vida, do seu futuro e da sua família. Então, se alguém tiver dificuldade para fazer a senha, que depois me procura, que eu vou te ajudar a fazer essa senha. Ô, Júlio, vamos contratar a Aline para o Sinergia, o que você acha? Contratada. Então tá bom. Depois você passa no RH, Aline. Bom, uma questão aqui que eu acho que é importante pontuar, e aí é um parênteses, vou tentar ser rápida. A gente vive no Brasil uma cultura evangélica que muitas vezes vai olhar o cenário do futuro e vai jogar lá um carimbo, Deus proverá, em cima desse futuro. E nessa brincadeira de Deus proverá, muita gente esquece que algumas coisas são de nossa responsabilidade, não é verdade? Assim como uma mãe tem que amamentar o filho e o pai tem que ir lá na escola fazer a matrícula. Deus não vai na escola fazer a matrícula para o seu filho, né? Não adianta você falar, Deus proverá a matrícula do meu filho. Se você não for lá, ele não vai ser matriculado. Então, tem certas coisas que a gente confunde com essa história de Deus proverá. Eu costumo dizer o seguinte, Deus proverá todas as coisas. Prudência, inteligência, sabedoria, organização pessoal, responsabilidade. Deus provê todas essas coisas. Então, é uma questão delicada. Eu sei que muita gente, às vezes, se sente incomodado com essa questão, mas nós precisamos mudar essa cultura de transferir para Deus algumas responsabilidades que são nossas. Certo? Uma última pergunta nossa. Deixa só eu falar uma coisinha, Dani, que você tinha me falado assim, aí, não contribuir, não fiz nada. Isso. O que vai ser de mim, né? Hoje, nós temos no Brasil um benefício assistencial, tá? Que chama benefício de prestação continuada, é o LOAS. A gente sempre ouviu falar assim, nossa, eu aposentei, fulano aposentou e nunca contribuiu. É um benefício assistencial que tem requisitos que, né, precisam ser cumpridos. Idade, homem ou mulher acima de 65 anos, ou deficiência. Além disso, precisa ter outro critério que a lei chama de miserabilidade. A pessoa tem que comprovar renda com menos de 1/4 de um salário mínimo por pessoa, né? Uhum. Então, eu falo, você vai ficar sem nada? Tem ainda a saída do benefício de prestação continuada. É o mais seguro? Não, não é o mais seguro. Por quê? Ele Até não porque gera... pode ser negado. Pode ser negado. Outra situação que acontece muito, eles vão vasculhar a sua casa, tá? Muitas vezes as pessoas colocam, ou você é pobre, assim, de paupérrimo, ou você vai ter que mentir para ganhar um benefício. Aí eu falo, a gente fala tanto de Jesus, fala tanto, no final da vida eu tenho que mentir para ganhar um benefício. Então, é melhor a gente fazer as contribuições corretamente, né? Ainda mais com o MEI, que é um valor baixo, para poder assegurar, tá? LOAS não tem 13º e não gera pensão por morte, tá? Então, assim, eu e minha esposa pode acumular o LOAS, Aline? Pode acumular. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes, talvez, a gente conheça algum outro missionário, alguma outra pessoa que esteja nessa situação. Então, a gente precisa conhecer, pelo menos, para poder encaminhar, poder direcionar. Tem o benefício assistencial, mas ele é para essas situações de extremo. Aline, se a minha igreja contribui
para que eu tenha lá o direito a um salário mínimo. Minha igreja, não sou eu. Minha igreja vai lá e paga, e, joia. E eu também abro um MEI e contribuo no meio. Acumula? Acumula. Tá? Concordo. As contribuições são sim, tá bom? Ela pode ser acumulada, você pode pegar o que vai mudar? Vai mudar a base de cálculo, tá? Nós vamos mudar a base de cálculo. Hoje não é a mais benéfica, tá? Antigamente a gente tinha exclusão dos 20% menores, hoje não é em cima de 100%, né? Por isso que eu falei, olha, depende, né? Se alguém já tem contribuição, porque se eu tenho contribuição teto, aí resolvi agora, vou para o campo, vou abrir um MEI, eu vou abaixar. Mas acumula, sim, as contribuições, tá? Tá, a última pergunta é sobre o que você aconselha para um missionário para que ele tenha esse cuidado com seus filhos, consigo mesmo, né, e tal. Só que antes de responder essa pergunta, eu queria abrir para a pergunta do pessoal. Tem gente deixando aí no chat, então eu vou pedir que... Júlio, você trabalhar um pouquinho? Sim, por favor. Dá uma lida na pergunta e a Aline vai respondendo. Ótimo. Por favor. Então, a gente tem aqui alguns irmãos. Primeiro, boa noite, né, irmãos? Graça e paz, que bom que está todo mundo aqui. Desculpa chegar atrasado, mas acontece. Então, a gente tem aqui alguns irmãos que fizeram algumas perguntas e algumas considerações. A primeira pergunta, a Aline já respondeu. Se a pessoa pode ter MEI e ainda pagar INSS, pode sim, é cumulativo, como ela acabou de dizer. Tem um outro irmão que escreve assim: estou há 5 anos no campo e depois que vim para cá nunca mais contribuí. Quero fazer para mim, minha esposa e nossa filha de 23 anos que nunca fez contribuição. Fazer para as 3, tá? Então, mas aí qual a sua indicação? Ele já está lá há 5 anos e tem 5 anos que ele não faz contribuições. Ele volta a fazer como contribuinte individual, faz MEI. Aí, nesse caso, igual o Frederico, até ele veio aqui para cima, que eu comecei a ler as perguntas lá, assim, olha, o Frederico pegou e falou assim, ó, como fazer a pesquisa para saber quantos anos que nós contribuímos? É através desse extrato. Quem que é o Frederico? Se quiser abrir a câmera, Frederico, eu vou te explicando direitinho. Nosso amigo Fred. O que acontece, Frederico? Você vai pegar o extrato, tá? Previdenciário. É ele que vai fazer, é através dele que a gente faz o cálculo. Eu achei interessante que ele vem aqui e fala assim, ó, faz a simulação no meu INSS e depois ele pergunta se o sistema Prévios é caro. É caro, mas eu tenho ele, Frederico. Pode mandar que eu vou fazer para você. A parte do senhor, irmãos. Eu estou falando daqui da Croácia. Eu não abri a câmera porque aqui já é 00:36. Fica tranquilo. Então, aqui está muito frio hoje, eu estou de touca. Mesmo aqui, a gente tem que estar de touca para dormir. E é o seguinte, não foi eu que fui a do Prévios, não, porque eu quero ir no prático, né? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhei em empresa privada e minha esposa também. Então, assim, eu trabalhei em 3 multinacionais e minha esposa também já trabalhou. Mas quando a gente veio para o campo, a gente parou de contribuir, né? Porque quem contribuía era a empresa. Eu já estou aqui há 5 anos na Croácia e nossa filha também tem 23 anos e nunca contribuiu nada. Então, eu tenho pensado muito, porque só para vocês terem um exemplo, eu tenho um amigo que estava na Namíbia, eu conheci ele há muitos anos, era missionário. E o ano foi passando, ele agora fez 65 e ele teve que voltar para o Brasil, né? Não tem que aposentar. E graças a Deus que teve uma igreja que abraçou eles, ou seja, vai, entre aspas, né? Vai aposentar eles. Mas isso aí, tem 2 meses, aí me incomodou, porque eu falei, meu Deus, e eu? O tempo passa para todo mundo. A gente nunca pensa que vai aposentar, né? Então, a minha preocupação eu tenho que fazer isso urgente. Eu compro o carnê, a minha pergunta eu não sei se eu posso comprar o carnê e começar a contribuir, como é que eu faço isso? Como é que eu consulto, quanto tempo eu já fiz, quanto é que eu tenho, eu e minha esposa, e como é que eu faço para começar? Qual seria a melhor opção? Eu continuar pagando, eu vi a senhora falar aí os R$60, né?
Começa a Aí pagar imediato. E também uma coisa que eu não entendi, que a senhora falou, que a primeira que pagar em dia que é importante, eu não entendi. eu vou explicar para o senhor, olha só, o senhor falar para mim assim, eu quero voltar a contribuir, né? Que seja como MEI ou como individual. Se o senhor fizer o pagamento, a gente sempre faz o pagamento esse mês do mês anterior, referente ao mês anterior. No mês de fevereiro, nós fizemos o pagamento referente a janeiro, tá? Aí, se eu pego e falo para o senhor faz a contribuição hoje, ela vai ser válida? Ela não vai ser válida, ela já é dia 22. Então, é como se o senhor tivesse dado um dinheiro lá para o INSS e eles não vão contar. Então, o que eu aconselho já para o senhor se programar para começar a pagar no mês que vem, tá? No caso, fazer o pagamento dentro da sua esposa, né? Do senhor e da sua filha. Se ela tem 23 anos, já pode começar a contribuir. O dela, né? Como ela é bem novinha, começa com o MEI, faz o MEI para ela e já vai pagar R$ 60. Do senhor e da sua esposa, a gente precisa olhar. Se o senhor pegar, Dani, depois você disponibiliza meu celular, né? Ou a gente disponibiliza aqui. A gente olha, eu vou olhar com carinho para a gente pegar e chegar num valor para o senhor contribuir, tá? Para o senhor não ficar assim, não tem como, aí eu vou falar para o senhor, não tem como eu falar assim, contribui agora com tanto. Eu preciso fazer o cálculo mesmo para o senhor pegar, para aconselhar, Cada caso é um para eu caso. saber. Doutora Pessoal, Aline, desculpa aí, quando eu falei para ontem, é só hipérbole, né? Só foi uma hipérbole, né? Eu quero realmente Não, mas entrar. eu vou falar uma coisa para o senhor, é para ontem mesmo. Sabe por quê? O senhor precisa recuperar a qualidade segurada, o senhor precisa estar segurado, o senhor está longe, né? O senhor está longe, é para ontem mesmo. A gente não pode deixar isso para depois, não. E é algo que é tão assim que a gente passa, né? Passa, simplesmente passa rápido. Aí passa um mês, a gente não olhou, passa outro, não olhou. E se acontece algum sinistro, alguma, né, eventualidade, o senhor não Isso. tem cobertura. Por pessoal, exemplo, eu estou aqui na um minutinho, Croácia. só para Ou não, desculpa, meu irmão, só para pode ir. não passar batida, não me esquecer, aqueles que querem uma consultoria com a doutora Aline, que está gentilmente se colocando à disposição, né? Nós mais uma vez agradecemos. Você vai entrar no inbox da Rede Ponto Sinergia, lá no Instagram, vai deixar seu nome, o seu WhatsApp e onde você mora. Eu moro na Croácia, eu moro na Argentina, eu moro no sertão do Nordeste. Deixa esses 3 dados lá para a gente, que a gente vai entrar em contato com você e vai fazer a intermediação, beleza? Pode continuar, irmão. Obrigado, Aline, pela disposição. Deus abençoe. Oi, irmã, Amém. desculpa aí, me perdoe a senhora que falou aí por último. No caso, eu vou mandar para o seu site, o chat pessoal seu aí agora, não é isso? Exatamente. Lá a gente tem o site que é da Rede Sinergia, redesinergia.org.br. Lá tem Faça Contato, e aí você pode colocar as suas informações, inclusive o seu WhatsApp e o país que você está, e falando, né? Participei da live e agora preciso de uma consultoria. Ô, Júlio, Beleza? eu não entendi, é no daqui ou no do WhatsApp? Eu não entendi. Ou do Zoom ou do Instagram? É o site mesmo, irmão. É www.redesinergia.org.br. Ou o Pronto, inbox ok. do Instagram, porque no chat, quando acabar o chat, ele vai morrer. No inbox do Instagram ou no site da Rede Sinergia. Beleza? Vocês mandam mensagem, só não fica sem mandar mensagem para a gente poder entrar em contato. Vou falar só sobre um detalhe, quando, assim, igual o senhor Frederico, o senhor está na Croácia, né? Então, o auxílio-doença a gente passa por perícia, e a perícia, ela é presencial, ainda estão normatizando as perícias online. Então, hoje a realidade do INSS é perícia presencial. Então, o senhor pagaria, mas é um benefício que o senhor não poderia contar nesse momento, porque o senhor está aí, né? Uhum. Só para... Mas, nesse caso, aí eu tenho que ir no Brasil para fazer isso, né?
Não, nesse caso, se fosse, só teria que estar aqui, né? Mas, assim, é um benefício. Eu falo, a gente não tem só um benefício com o seguro. A gente está falando de Ah, entendi. vários benefícios, né? Então, assim, seria um que quem está fora do Brasil, nesse momento, não poderia gozar. Por quê? Porque está impossibilitado de fazer a perícia. Mas aí, Aline, aconteceu um acidente, por exemplo, eu fiquei, eu vou poder requerer uma aposentadoria por invalidez, né? Pela incapacidade permanente, com certeza vai retornar para o Brasil, mesmo porque um salário mínimo, muitas vezes, você não vive fora, né? Tá difícil de viver aqui, então você vai fazer a perícia aqui, normalmente, tá? E aí, seu Frederico, eu vou ajudar o senhor a fazer as contribuições. Hoje a gente tem a opção do carnê, mas tem também a opção de a gente pegar e entrar no site da Receita, preencher e emitir o boleto. Não necessariamente Pronto. tem que ter o carnê. O boleto também funciona. É, Eu vou É mais, orientar o o senhor depois missionário, sobre isso. é mais pronto, perguntas. muitíssimo obrigado. Como Viu? diz aqui em croata, fala vampuno, né? Fala vampuno. Inclusive, irmãos, teve um missionário aqui que se acidentou, acho que o Júlio conhece ele, que é o Walter da Bósnia, né? Então, tudo acontece, né? Quando a gente está no campo, não é brincadeira. Eu mesmo tive um acidente de carro, mas graças a Deus não tive nada. Mas o carro deu perda total. Então, a gente precisa pensar nisso tudo realmente. Está de parabéns a MSM. Essa outra irmã que eu não conhecia, que falou aí do site, prazer. E a doutora Aline aí, que está ajudando os santos, né? No serviço do ministério. Deus Servindo o abençoe a reino. todos os missionários aí. Deus Tá. abençoe, Fred. Tem, Então, tem pergunta no chat, mas enquanto isso, algumas, antes da live acabar, nós vamos já partir para o encerramento, algumas questões que eu queria ver com você. Primeiro, não esquece de curtir o nosso Instagram, curtir o nosso canal no YouTube e compartilhar a live com amigos. Essa live vai ser disponibilizada daqui a alguns dias no nosso canal do YouTube. E aí eu preciso que vocês nos ajudem a tornar o trabalho do Sinergia conhecido. Nossa missão é ajudar você que está no campo e você que envia missionário para o campo. Então, contamos com vocês. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte: a Aline tem sido uma bênção, tá? Nós estamos aqui recebendo uma surpresa aí de ter ganhado essa consultoria, não estava no script. Então, você tem um compromisso moral de fazer duas coisas. O primeiro é orar por ela, e o segundo é assim, sabe aquele seu amigo rico que paga advogado caro? A hora que ele precisar de um, você vai lembrar, vou te indicar a doutora Aline, porque ela tem que ser abençoada também, né, irmãos? Não precisa ser o amigo rico, não, gente. Não precisa ser, não. Talvez aqui na sua igreja local tenha pessoas, precisou do advogado previdenciarista, pode me indicar. A questão toda, eu falo, é quem precisa do INSS. Meu público não é a pessoa rica, é quem precisa do INSS. Amém. Viu? O Emílio faz... eu vou passar bem rapidinho, pelo menos para a gente não deixar sem responder, tá, Dani? Tá bom. O Emílio Beleza. falou sobre o sistema, o Prédios, Emílio, é um sistema de cálculo, tá? Eu faço esses cálculos, eu uso o sistema Prévios, tá? Não tem vantagem você comprar para fazer o seu cálculo, tá? Se você tiver interesse, nós vamos conversar e eu vou fazer o seu cálculo, eu vou fazer por ele. O INSS vai dificultar sempre as aposentadorias. Existem muitos erros no sistema. Então, qual que é o papel do advogado previdenciarista? É acertar esses erros, né, essas falhas, antes de fazer o requerimento do benefício. É por isso que é importante a gente ou fazer a consultoria antes, ou contratar o advogado. Para quê? Para fazer esses acertos antes do requerimento, tá? E não precisar judicializar. O Emílio comentou agora no final que ele é contador e ele citou só essa informação. Mas, tá, tranquilo. É porque eu tô lá em cima ainda. Sim. Bora. Né? Ótimo, Emílio, tá vendo? O Emílio é contador, já sabe, né? Quantas coisas assim, tanto que é complicado o INSS, né? Tantos erros que tem. E ele também tem o Prévios aqui, que ele está dizendo, e que ajuda muitos na obra. Ótimo, tá vendo? Bom que o Emílio vai me ajudar na consultoria, né?
Então, vamos encerrar. Eu queria que você desse assim, o caminho das pedras. Gente, para você ter para você andar na lei, não ser um criminoso diante das leis do país, para você cuidar dos seus filhos, da sua família. Esse é o passo a passo. Dá aí a sua dica de o missionário prudente para a gente, nessa área de aposentadoria e etc. Fazer a inscrição e ter as contribuições no INSS. Quando a gente fala assim, olha, eu tenho tempo, eu tenho contribuições, eu tenho vários fatores. Alguém pegou e citou aqui, são só 180 contribuições, 180 contribuições são 15 anos. Esse é o mínimo, o mínimo. Quanto mais tempo eu tenho, o que vai influenciar? Na base de cálculo, tá? Vai influenciar na base de cálculo, porque eu vou poder acrescer, né? Eu estou falando isso, o acréscimo, desde que não seja contribuições dentro do mínimo. Contribuição dentro do mínimo, não tem como eu fazer um acréscimo, né? O MEI, Dani, além de poder contribuir com 5, eu posso fazer a contribuição também como o individual, mas eu também posso fazer o complemento. Tá? Existe também a chance de fazer a complementação, tá? Lembrando que todos esses cálculos que o INSS faz são caros, tá? É um valor que depois, no final, sai muito mais caro do que você pagar mensalmente. Me perguntaram aqui sobre a diferença, né? O contribuinte individual e o MEI. O MEI é um microempreendedor, é um empresário, né? Então, seria uma vantagem que tem para a pessoa regularizar o trabalho e poder contribuir. Então, é isso. Agora, o contribuinte individual, em algum momento eu tenho que comprovar meu trabalho, diferente do MEI, que eu já tenho registrado. A principal diferença que eu vejo entre um e outro, para os benefícios previdenciários, é o tipo de aposentadoria. No contribuinte individual, eu posso requerer aposentadoria por tempo de contribuição, já no MEI, não. Tá? Seria isso. Mas no MEI você paga metade. O pedágio depende da idade, do momento, né, que a gente vai fazer o requerimento. O que a gente precisa muito, muito, muito? Pagar. Ter a qualidade segurada. Você está segurada, é igual o seguro do carro. Você não vai deixar o seu carro sem seguro e você também não pode ficar sem seguro, né? Eu vejo, eu faleci, meu filho vai ficar como? Ainda mais filho menor, né? Vai ficar como? A gente tem essa certeza que a igreja vai abraçar meu filho? Né? A gente não tem. Então, eu tenho que ter a certeza que, se eu contribuir e acontece alguma coisa, meus filhos, meus dependentes, têm essa segurança para garantir o mínimo da subsistência. Tá? Então, sempre contribuir, não importa, Aline, eu quero fazer a contribuição agora como individual, ok, não, Aline, não dou conta, a gente não pode alternar, né, um mês como MEI, outro mês como individual, mas assim, nesse momento, Aline, eu consigo contribuir mais, tudo bem? Então, vamos fazer uma contribuição maior. Eu só consigo contribuir com o mínimo dentro do MEI. Então, faça. O importante é não deixar de fazer. Como missionário, né? É isso eu falar assim, hoje, qual que é a sua palavra? Contribua. Não deixa de contribuir. Eu não estou advogando para o INSS, não. Estou advogando para você. É para você pegar e ter a certeza que, no mínimo, o mínimo, que é um salário mínimo, você vai ter na sua velhice. Que é um salário mínimo, no mínimo, você vai deixar para os seus dependentes, caso aconteça algo com você. Então, esse é meu conselho. Não deixe de contribuir. Amém. Obrigado, Aline. Essa então, fica a nossa dica, irmãos. Não deixe de contribuir. Seja como MEI, seja como contribuinte individual. É muito importante que você pense no futuro, para não deixar... Deus vai prover acontecer, como a Dani falou muito bem, né? A matrícula dos nossos filhos, Deus vai prover quando a gente vai à escola e faz a matrícula. Então, Deus pode prover, sim, de uma maneira miraculosa, só que Ele prefere, inclusive, que a gente esteja dentro da lei, dentro da ordem. Então, vá lá, faz a sua inscrição,
fala com a gente no Instagram ou no site da Rede Sinergia, para a gente conversar a respeito disso tudo e a Aline ajudar a gente a entender qual que é a melhor forma para cada um para seguir nessas contribuições. Isso. Boa noite. Só uma questão, foi falado aí sobre a questão alguém mencionou de um acidente na Bósnia, né, na Croácia. Nós temos uma parceria com o Seguro Internacional Talent Trust Consulting, é um seguro feito para missionários, que dá acesso aos melhores hospitais do mundo. Nós temos um voucher de desconto para quem é indicado para eles pela Rede Sinergia. Você é atendido em qualquer lugar. Então, você está na Croácia, você faz o seguro na Croácia, quando você vier de férias para o Brasil, você também tem cobertura no Brasil. E se quiser dar uma passadinha no Panamá no caminho, também está coberto no Panamá. Ele é mundial, um preço muito acessível, você paga mensal. Então, se você precisa de seguro de saúde, entre em contato conosco. Nossa missão é servir quem serve e tornar o mais acessível possível serviços que mantenham a segurança e a dignidade do missionário. Vamos ter que encerrar. Alguma consideração final aí? Sim, aqui é a Rosângela. Desculpa, não estou com a câmera ligada, não estou bem de saúde. A única maneira de entrar em forma com vocês é pelo Sinergia? Rede.sinergia no Instagram, contato@redesinergia.org.br. Aí a gente passa o WhatsApp, passa tudo isso. Eu não sei de cor o WhatsApp. Eu não decorei, não. Como é? Deixa eu escrever. Está escrito aí no chat, o André está escrevendo para a gente o Instagram, e aí a gente vai escrever também o e-mail. Isso, e o WhatsApp já direto, né? 61. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Aline, grande será o vosso galardão. Muito obrigado, Amém. querida. Eu espero vocês, viu? Eu espero mesmo vocês. Me ajuda a contribuir com a obra, tá? Espero contar que a Dani, mas o Júlio possa, assim, organizar para a gente poder atender vocês. Será, assim, um prazer poder atender e poder, assim, tentar orientar o melhor para vocês. Aguardo vocês. Joia. Deus abençoe a todos, queridos. Um abraço. Fiquem com o Senhor. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau.